Receber com uma calorosa salva de palmas o nosso profissional, Fábio. Para a gente é uma honra receber os nossos convidados. Nós vamos aqui nesta noite para falar um pouco dessa revolução que está acontecendo no mercado financeiro. 30 minutos, vocês vão conhecer algo que mexeu muito comigo quando eu conheci pela primeira vez. E antes de iniciar essa apresentação, eu queria contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Como é que eu conheci essa moeda chamada Bitcoin? Aqui está o Flávio, que é meu sócio, nós trabalhamos juntos. Tá? Quando o Gleivão fala desse resultado, não é tudo meu, ele come a metade do dinheiro. Se fosse tudo meu, mais 50% é dele. Então é meu parceiro de negócio, graças a ele a gente consegue trabalhar um pouco mais, né? Eu somo com ele soma comigo e assim a gente vai caminhando. Então, pessoal, nós fomos convidados para uma reunião há cerca de 1 ano e meio atrás, aproximadamente. Um amigo nosso, carioca, que mora em Orlando, nos Estados Unidos, veio ao Brasil e nos convidou para um almoço. Um almoço que a gente não sabia, mas que naquele dia mudaria a história da nossa vida. Nós fomos para esse almoço numa churrascaria lá na Ilha do Governador e ali ele mostrou para a gente o Bitcoin, a criptomoeda mais conhecida naquele momento, que a gente não conhecia, mas ele mostrou para a gente ali o Bitcoin, como é que funcionava, ele abriu uma conta para a gente naquele momento ali na corretora, ele pagou a conta do restaurante com o Bitcoin, e naquele momento a gente não estava entendendo o que era Bitcoin, o que é isso, Bitcoin. Enfim, nós o ouvimos porque sabíamos de quem se tratava, né? Era uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa que ganhou o seu primeiro R$1 milhão com 17 anos de idade. Ele hoje já é um homem casado, tem família formada, mas é um milionário. Então, contra fato, não tem o que argumentar, né? Nós fomos ouvir esse milionário. Mas a gente particularmente não entendeu. O Bitcoin naquele momento custava $280, algo em torno de R$900. E a gente saiu daquele almoço ali dentro do carro, muito desconfiado com tudo que a gente viu, confesso para vocês. E nós chegamos a conversar, rapaz, o grau de picaretagem que esses caras alcançaram é tão grande que agora inventaram um negócio de uma moeda virtual. Como é que é isso? Moeda, como é que a gente vai explicar isso para as pessoas? Moeda, dinheiro que a gente conhece, é uma cédula de papel, é uma moeda que a gente carrega no bolso, é uma moeda, pessoal, que a gente está acostumado a pagar as contas, é um dinheiro fiat do nosso país, que é o real. Ele falava para mim assim, rapaz, mas tem um negócio que a gente tem que olhar, analisar, não sei o quê, porque, pô, o cara veio lá dos Estados Unidos, chamou, pô, não é possível isso aí ser uma picaretagem. Eu falei, rapaz, sai fora disso, rapaz, que negócio. Porque eu sei, o cara lá estava mostrando como o Bitcoin e essa moeda eles têm muito gráfico para ver que a hora que está batendo em cima e tal. Eu disse, rapaz, que negócio, não entendia mais nada, que negócio estranho. Eu não quero nem ouvir falar mais disso, quero saber disso nada. Deus que me guarde, me guarde. E aí a gente veio naquele diálogo no carro, eu e Flávio, voltamos do Rio para cá. E, enfim, até aquele momento, Bitcoin para a gente era um assunto que a gente imaginava uma coisa e era outra, né? A gente imaginava que Bitcoin, por exemplo, era uma empresa, tinha alguém por trás do Bitcoin, comandando o Bitcoin, e a gente não se aprofundou no tema, mas foi o primeiro contato que a gente teve. E aí eu até costumo dizer, quando eu falo sobre isso, que a nossa sensação a partir de então foi a mesma sensação de alguém que vai a uma concessionária para comprar um carro, e quando chega lá, o vendedor te oferece um outro carro que você nem estava pensando ou talvez nem conheça, né? O vendedor fala, rapaz, não compra esse aí não, compra esse aqui, ó. E aí ele te fala uma marca de um carro, um modelo, te mostra aquele carro, e você, tá, vou pensar. E quando você sai da agência na rua, a partir daquele dia, você toda hora vê um carro daquele na rua. É ou não é? Não é assim? Você não pensava nele, nem conhecia, mas falou do carro, a partir daquele momento você começa a enxergar e ver o carro toda hora. Aí passou um carro daqui, e fulano, a moça não sabe, acabou de passar aqui na minha frente. É sempre assim. A partir daquele momento a gente começou a ouvir falar de Bitcoin, começamos a ver na internet um monte de gente trabalhando, ganhando dinheiro com Bitcoin. O próprio amigo nosso, que eu posso até citar o nome dele, Dover Braga, ele começou a postar
já muita coisa a respeito do tema Bitcoin, e a partir daquele momento, aquela sementinha que ele plantou na gente começou a brotar. Nós somos empreendedores, atuávamos em um segmento, nós tínhamos uma empresa no ramo de alimentação, do segmento tradicional, depois nós até adequamos o nosso negócio ao modelo de multinível, né? Mas por conta de logística, cresceu muito, explodiu muito, mas por conta de logística ficou inviável da gente permanecer no modelo multinível e continuamos até atuando no segmento, lá no segmento tradicional de alimentação. Mas passamos a observar, 6 meses se passaram e a gente viu o que aconteceu com o Bitcoin. Ele começou a ganhar popularidade, começou a ganhar força e nós não poderíamos ficar de fora, tendo em vista tudo que estava acontecendo. E aí eu estou dizendo para vocês que mais ou menos um ano, não chegou nem a um ano e 6 meses, 1 ano e 2 meses, nós tivemos a nossa primeira experiência de compra do Bitcoin. O Bitcoin ainda custava R$3.000 quando a gente começou a comprar e vender Bitcoin. De fato, começamos a ter a moeda para uso, né? E se a gente soubesse, ou se naquele momento nós acreditássemos em tudo que a gente ouvia falar a respeito do mercado de criptomoedas, eu teria vendido tudo que eu tenho, que não é muita coisa, mas eu pelo menos teria multiplicado meu patrimônio em 10 vezes. Eu tenho certeza que todos vocês fariam a mesma coisa. Que nós conhecemos o Bitcoin a R$3.000, no final do ano passado o Bitcoin chegou a valer R$70.000. Olha que espetacular. A moeda se valorizou muito. Isso tem algumas explicações, né? Mas enfim, eu precisava fazer essa introdução para vocês entenderem que a gente já há 1 ano e meio vem, então, trabalhando, estudando e conhecendo um pouco mais a moeda. Isso não significa que a gente sabe de tudo, mas dentro desse segmento, até aqui, a gente procura se atualizar bastante e nós temos muitas informações a respeito desse mercado que, embora já exista há 9 anos, mas ainda é um mercado muito novo, que, por exemplo, no nosso país não há regulamentação, estuda-se uma forma de regulamentar esse tipo de atividade. Aqui no Brasil, a Câmara de Deputados está imbuída disso, pelo Congresso Nacional, mas por conta de tudo que vocês já sabem, né, de todos esses temas tão relevantes para o país, na questão política, o assunto ficou um pouquinho de lado por enquanto, mas tem muitos vídeos, muitas matérias, muita coisa que já se estuda com relação a criptomoedas, inclusive para fazer armazenamento dos votos. O ativo, né, é o ativo financeiro mais valioso do mundo, também é o Bitcoin. O Bitcoin é considerado o ouro da internet. E aí eu queria, antes de fazer a apresentação do nosso clube para vocês, mostrar para vocês uma matéria que saiu no Fantástico há 2 semanas atrás. Eu não sei se vocês assistiram em casa. Se não assistiram, terão a oportunidade de assistir aqui. Quem já assistiu vai assistir mais uma vez. E essa matéria ela fala muito a respeito do mercado, fala tudo que a gente precisa saber, um resumo de tudo que a gente precisa saber para fazer uma medição e entender se vale a pena, se é viável a gente dar os primeiros passos no sentido de caminhar para essa nova economia, para esse novo modelo de negócio que já está acontecendo no mercado internacional e que ainda é muito novo para a gente que está aqui no Rio de Janeiro, em especial em São Gonçalo. Deixa eu só colocar na tela do vídeo aqui, Flávio, porque... Quando você faz uma compra e a pessoa no caixa pergunta: dinheiro ou cartão? Pois hoje é cada vez mais comum ouvir a seguinte opção: gostaria de pagar com criptomoedas? Já é possível fazer praticamente qualquer operação bancária usando essas moedas virtuais e existe uma porção delas. Um imenso mercado que atrai investidores e gera muitas dúvidas. Será que é esse o futuro do dinheiro? Um olho na vaca, outro no celular. Aí você dá mais atenção para a vaca ou para o Bitcoin? Não posso desprezar a vaca, porque a vaca é importante também, mas o Bitcoin precisa de uma atenção. Hoje existe mais de 1000 moedas digitais já. A primeira foi o Bitcoin. É o dinheiro do futuro? Com certeza, o Bitcoin é o dinheiro do futuro.
E dá para ficar rico comprando Bitcoin? Existem casos de pessoas que ficaram ricas, sim, usando Bitcoin. Você ficou rica de Bitcoin, né? Já ouviu falar em Bitcoin? Moeda virtual? Criptomoeda? Já faz um tempo que isso tudo é assunto, mas nesse ano essas palavras estão sendo mais repetidas do que nunca. A nossa jornada para entender melhor como funcionam as criptomoedas começa nesse caixa eletrônico em Jersey City, no estado de Nova Jersey. Ele oferece vários tipos de moedas virtuais, incluindo a mais conhecida, que é o Bitcoin. Então eu vou comprar $100 em Bitcoin para mim e $100 para a repórter Ana Carolina Raimundi, que vai ser a minha companheira nessa busca lá no Brasil. Mas aí, alguém que está assistindo pode dizer assim: ah, isso é só lá fora, coisa de estrangeiro, das grandes cidades, dos grandes centros financeiros. Mas a nossa equipe veio até o interior do Rio Grande do Sul para provar que não é bem assim. No meio da estrada, a mais ou menos 2 horas de Porto Alegre, se você quiser parar e fazer umas compras nessa lojinha, os donos aceitam pagamento em moeda virtual. Então eu recebo em reais ou em Bitcoin. Para entender melhor essa história, a gente vai usar como exemplo o Bitcoin, que é apenas uma entre as várias moedas virtuais que existem. E o Bitcoin é dinheiro, como o real ou o dólar. A principal diferença é que não tem um banco central ou um governo ligados ao Bitcoin. E que é 100% virtual, ou seja, só tem um jeito de comprar, vender e transferir: pela internet. Você pode até comprar bens e pagar por serviços. Para fazer o pagamento, o cliente transfere os bitcoins para o estabelecimento usando o celular. O Rodrigo é dono do maior site de venda de bitcoins no Brasil. Esse site funciona como uma casa de câmbio. Através dele, você pode trocar bitcoins por reais ou vice-versa. Nas últimas 24 horas foram negociados 30 milhões de reais no site. Uma vez que você tem os bitcoins, pode enviar e receber esse dinheiro pela internet e para qualquer lugar do mundo. Isso acontece de pessoa para pessoa, sem passar por nenhum tipo de intermediário, como um banco, por exemplo. Usar bitcoins no Brasil é legal e deve ser declarado à Receita Federal. Hoje de manhã estava 30 mil, aí o preço caiu para 19 mil reais e agora está 29.200 reais. Hoje, até o início do programa, um Bitcoin estava valendo aproximadamente 29 mil reais. E quando as pessoas investem em Bitcoins, elas compram pedacinhos dessa moeda. O Rodrigo deixou um bom emprego num banco para abrir o negócio em 2013. Começou com 8 funcionários e agora já tem 100. Mais de 1 milhão de pessoas estão cadastradas no site dele para comprar e vender bitcoins. Usar o Bitcoin no dia a dia é muito parecido com mandar e receber uma mensagem no celular. A tecnologia que faz isso funcionar tem um nome complicado: blockchain, o que em português seria cadeia de blocos. É uma grande teia de computadores espalhados pelo mundo que registram todas as transações, como se fosse um livro-caixa. Se uma pessoa manda uma moeda virtual para outra, isso fica registrado em vários computadores. E é justamente por isso que é praticamente impossível alterar ou fraudar essas informações, porque elas são armazenadas em muitos lugares ao mesmo tempo. Ou seja, todo mundo pode acessar esse livro e ver o que está acontecendo. Todas as grandes instituições financeiras já estão pensando em blockchain e como usar isso para deixar os seus processos mais eficientes. Blockchain é uma nova internet global onde tudo que é valioso, de dinheiro a votos, por exemplo, pode ser gerenciado e armazenado de uma maneira segura e privada. E a base é a confiança das pessoas umas nas outras e não em grandes instituições. As moedas virtuais ainda geram desconfiança, mas está cheio de gente que vive disso. Numa típica ladeira de São Francisco, na Califórnia, tem um castelo. Ou melhor, um criptocastelo. O nome foi escolhido pelo dono Jeremy, um pioneiro em criptomoedas. Ele e outros jovens apostam numa revolução.
No futuro, boa parte do dinheiro do mundo vai ser descentralizado. Tudo, seja dinheiro, imóveis ou propriedade intelectual, vai ter um valor correspondente em criptomoedas. Eles fazem parte de uma nova geração que acredita nas criptomoedas porque perdeu a confiança no sistema financeiro tradicional. Sou filho da maior crise econômica da história. Confio muito mais na criptografia e na matemática que num bando de caras do Banco Central americano. No meio dessa galera está o brasileiro Gustavo. Ele investe em criptomoedas há 1 ano. Hoje, criptomoedas, especialmente Bitcoin, eu poderia definir ele como um ouro digital. As pessoas antigamente guardavam ouro como uma reserva de valor em casa e hoje em dia tu tem a oportunidade de guardar ouro digital. Mas de onde vem esse dinheiro virtual? Tá aí outra semelhança das criptomoedas com o ouro. Precisam ser garimpadas. Quem faz isso são os chamados mineradores, pessoas que investem em supercomputadores programados para confirmar as transações feitas com bitcoins. Quando alguém compra ou vende bitcoins, esses computadores ajudam na troca de informações entre os usuários. Como recompensa, os donos dos computadores ganham novos bitcoins e de pouco em pouco vão acumulando riqueza. Atravessamos as montanhas nevadas do estado de Washington para chegar na pequena Wenatchee, a 3 horas de Seattle. A cidade de 34 mil habitantes virou um polo de mineração de criptomoedas. Em 1 ano, 12 empresas de garimpo se mudaram para cá. Essa aqui é uma mina de criptomoedas. 700 computadores superpotentes trabalham 24 horas por dia para resolver equações matemáticas complicadíssimas. É assim que são geradas novas moedas virtuais. Durante esse processo, essas máquinas geram muito calor e muito barulho, como a gente pode bem perceber. No Brasil ainda é raro, mas já é possível pagar serviços usando bitcoins. Lembra do Márcio? Ele tem uma serralheria e a serra foi comprada com o dinheiro que ele investiu em bitcoins. Há uns 4 anos atrás adquiri meus primeiros bitcoins. É um custo irrisório. Em 1 ano e pouco, deixando lá e tentando acompanhar, já vi que tinha triplicado. Quanto custou essa serra? Essa serra custou R$250 mil. E com aqueles poucos bitcoins eu consegui adquirir. E esse serviço que eu presto, você me paga em bitcoin. É por aí. Aí surgiu a minha esposa, que tem uma pequena loja de lareiras, né? E aí eu disse, mas por que não vender a mercadoria também? Eu quero saber o que eu posso comprar com esse valor. Foi? Ó, já saiu daqui, eu já tô com 0 bitcoins. Eu estou recebendo. Bah, minha primeira compra com bitcoin na vida. É muito fácil. Muito obrigada. O Bitcoin, ele pretende fazer com a cédula e com o banco, por exemplo, o que o e-mail fez com as cartas e com a comunicação entre as pessoas. Mas existe a questão de, Fábio, mas eu não entendo muito de computador, eu não entendo muito de sistema, eu não entendo muito de tecnologia e não sei como começar. Então, sendo bem objetivo, para não prender muito vocês aqui, não tomar muito tempo de vocês, e depois a gente pode falar com mais profundidade a respeito do tema Bitcoin, de criptomoedas, esclarecer quaisquer dúvida que vocês tenham a respeito, eu queria apresentar para vocês o maior clube de investidores em criptomoedas do mundo, chama-se Airbit Club.
Life is all about making the right choice at the right time. Some people wait for opportunities to come knocking, but others unlock the doors to the great unknown. One thing separates ordinary people from extraordinary achievers. Ordinary people fear the unknown and stay trapped in their comfort zone. But extraordinary achievers see hidden potential in the unknown. Some conquer the unknown and become billionaires. Others conquer the unknown to become trailblazers. These explorers and pioneers become the new stars in our sky, lighting a path for others to follow. They turn the unknown into a known success, like Bitcoin. Let's investigate what makes Bitcoin the virtual currency, not only of the future, but of today. Trading evolved from barter goods to gold, from paper money to card money, and now to virtual currency. More transparent, more trustworthy, more secure than any currency in the history of money. Bitcoin is not owned by any one country, one company, or one person, which means we can all own it. So we have taken back the power to make wealth by choice. The power to finally cut out the middleman. The power to become your own bank everywhere you live, work, and play. Today, you can either choose to step into the future of wealth or step backwards into the past. But standing still is not an option. Choose to know the unknown with the international experts of Bitcoin.